Eu quero dividir com vocês uma história porque eu acho que tentaram fazer comigo isso também. Nós ficamos descobrindo agora que uma empresa de publicidade contratou YouTubers, TikTokers, Instagrammers, ou seja, influenciadores, para propagar desinformação sobre a vacina, sobre a vacinação contra o coronavírus. O que aconteceu foi que uma empresa chamada FaZe, ela escreveu para vários influenciadores propondo uma campanha para questionar a eficácia de vacinas aplicadas na Europa, principalmente, ou pelo mundo. Em algumas campanhas eles queriam questionar a eficácia da vacina da Pfizer, inclusive falando que aumentava o risco de chance de morte de pessoas, e em outras campanhas, como a gente vai ver a seguir, para questionar a AstraZeneca, a vacina da AstraZeneca. Esse escândalo foi denunciado graças a certos youtubers, certos influenciadores também, que vieram a público e revelaram esse esquema, revelaram que foram convocados e não aceitaram participar dessa campanha. Só que alguns influenciadores de fato aceitaram e veicularam essa campanha, como no Brasil foi feito pelo Everson Zóio. Ele publicou um vídeo, no começo tinha uma chamada sobre vacina, ele não é alguém que fala sobre ciência, fala sobre vacina, ele faz ali pegadinhas, não sei lá o que ele faz, ele faz um conteúdo ali que é meio grotesco, mas ele começa um vídeo falando sobre vacinação, falando sobre a AstraZeneca e pondo em dúvida como funciona essa vacina em particular e dando a entender que tem outras vacinas mais eficazes. E depois, quando esse escândalo veio à tona, quando esses influenciadores vão lá e revelam isso, o Zóio apaga o vídeo, não responde aos pedidos de entrevista, só que esse vídeo do Zóio, ele ainda é possível ser acessado através do Wayback Machine. Então eu vou pôr para vocês aqui um trechinho do Zóio propagando desinformação sobre a vacinação e, nesse caso, sobre a vacina AstraZeneca. Vamos assistir aqui um trechinho. Me perguntaram nos stories do Instagram qual que era a minha opinião sobre a vacina AstraZeneca. Mano, eu coloquei lá alguma opinião lá, a galera gostou bastante, então eu quero trazer para vocês aqui no YouTube, para dizer qual que é a opinião de vocês. Quero ter um debatinho aqui pra vocês, rapidão, galera. Porque olha só, galera, a taxa de eficácia da vacina AstraZeneca é de 70%, meu irmão. E as outras são elevadas pelo menos 90%. Superior, né, mano? E o que eu tô querendo dizer com isso? Quer dizer que a segurança dessa vacina, meu irmão, não está 100%, tá ligado? Porque visto que ninguém produziu uma vacina anteriormente baseada no adenovírus do chimpanzé, concordam? E a resposta ao longo prazo do corpo humano, essa vacina chega a ser desconhecida. É isso, Zóia, mas existe tecnologia pra vacina que seja mais segura. Verdade, os caras têm a tecnologia e já tem as seguras todas, que é a baseada no adenovírus humano. E que isso vai ajudar muito, porque é da saúde do mundo, né, mano? Eu nunca vim trazendo essas coisas, falando com vocês assim, nos começos do vídeo, mas eu senti em falar aqui pra gente debater essa opinião aqui. Eu falei mais ou menos aqui com as minhas palavras, tá ligado? Mas tem muitas coisas. Vou até deixar um link na descrição aí, vocês entram e leiam o artigo completo da onde eu vi, velho. É importante o povo avaliar criticamente, né, mano? Isso, criticamente, mano, porque, mano, muita gente recebe as informações aí, né, mano, não vão revisar, né, mano. É mais o certo do que ficar no duvidoso, né? E eu falo que eu quase fui alvo desse esquema de desinformação, porque essa empresa, essa FaZe, ela nos contactou algumas vezes, eu acho que foram 3 ou 4 vezes ao longo do último ano. Eu não sei qual era o conteúdo da campanha, não sei o que eles queriam, porque as negociações acabaram não avançando, mas certamente, no nosso caso aqui, isso não avançaria, primeiro porque a agência que representa o meu canal, e o agente, que é o Cris, representa canais educacionais de ciência, canais instrutivos, Então, certamente o Cris teria notado que tinha uma coisa estranha nessa história e não teria avançado. E, por outro lado, eu também não teria aceitado fazer campanha para atacar a vacinação. E me surpreende, vendo a reportagem aqui, o valor proposto, porque eles contrataram canais de YouTube com milhões de seguidores, ofertando, se não me engano, $2.000. E esse é um valor muito baixo para uma audiência desse tamanho. Então, por um lado, você tem já uma campanha enganosa, ou seja, para enganar os espectadores desses canais, e por outro lado, um valor que parece estar bem abaixo do que é praticado no mercado para canais com esse tamanho. Uma suspeita que recai nesse esquema tem a ver com a possibilidade, porque essa empresa ela tem acho que escritório na Rússia, ou ela é russa, uma das suspeitas que recai é que seja um esquema de desinformação pago pelo governo russo para tirar a credibilidade ou para semear a suspeita em relação às vacinas europeias
para, desse modo, favorecer a vacina russa, a Sputnik. O governo russo nega, diz que eles não têm o menor interesse em atrapalhar os esforços contra o coronavírus, que eles não têm interesse em prejudicar outras vacinas, mas há essa suspeita, principalmente porque o governo russo, assim como outros governos, né, o governo russo não tem prioridade nesse sentido, mas o governo russo é conhecido por ter uma verdadeira máquina de desinformação, aquilo que se chama de guerra híbrida, né, usar uma estratégia para confundir seus opositores, para prejudicar eleições na Europa também. Então isso é bastante conhecido, inclusive já foi exposto por comissões parlamentares tanto no Reino Unido quanto na Europa. Ou seja, aqui você tem uma empresa pagando influenciadores para mentirem para os seus espectadores. E outra coisa que também é preocupante é que essa empresa havia pedido para que eles não revelassem que essa era uma campanha paga, o que viola as regras do YouTube, né? Quando você faz uma campanha aqui publicitária, você tem por obrigação, porque senão o YouTube pode penalizar o seu canal, você tem por obrigação indicar que aquele conteúdo é pago. Meus poucos vídeos que eu fiz aqui, alguma campanha publicitária, tem isso. Quando começa o vídeo aparece aqui em cima um bannerzinho falando que tem campanha paga. Então, essa é uma obrigação, e esses canais parece que também não fizeram isso. Ou seja, além de propagar mentiras, de propagar desinformação, além disso ainda violaram a política do YouTube. Eu quero aproveitar esse tema para mencionar dois tópicos em particulares que isso me chama a atenção. O primeiro deles é sobre a credibilidade de influenciadores, né? A quem a gente devota a nossa atenção, a quem a gente dedica confiança. Porque entre o criador, né, de conteúdo e quem recebe o conteúdo é estabelecida uma relação de confiança. Eu venho aqui, falo as coisas para vocês, mostro as fontes muitas vezes, né, geralmente eu ponho aqui de onde extrair informação e eu pretendo transmitir para vocês um conteúdo verdadeiro e estabelecer essa relação de confiança. Eu espero que vocês confiem naquilo que eu estou dizendo, porque eu confio nas fontes que eu estou usando, só que por outro lado, eu não espero adesão à crítica. Eu não espero que vocês simplesmente acreditem no que eu estou falando. Eu espero que vocês também investiguem. E se por acaso eu estiver errado, vocês venham e apontem. Olha, está errado por tais e tais razões. Grande parte do conteúdo que eu gero aqui é para instigar o pensamento crítico e reflexivo. E isso parte também em questionar as fontes, questionar aquilo que estou dizendo. Ou seja, é um trabalho conjunto de fiscalização mútua, né? Eu vejo a realidade, eu indago a realidade, eu mostro para vocês minhas reflexões e vocês têm todo o direito e dever de questionar as minhas reflexões também. Ninguém é obrigado a concordar comigo, mas claro que para discordância tem que haver argumentação e tem que haver pontos fundamentados para a gente poder estabelecer um debate a partir de um solo firme, né? De um solo confiável. Então, nessa relação de confiança que se estabelece entre influenciador e espectador, alguns influenciadores estão dispostos sim a abusar dessa relação. Eu estou lendo agora um livro sobre o QAnon, né, que é a teoria conspiratória propagada nos Estados Unidos e que depois se espalha para o mundo inteiro. E uma coisa assustadora que eu estou vendo ali é que essas teorias conspiratórias começam a se propagar em grupos nos chans, né, no 4chan, no 8chan, e depois eles vão para o Reddit, vão se espalhando para outros fóruns, até um ponto em que essa teoria conspiratória se torna tão popular que começa a chegar a influenciadores no TikTok ou no Instagram, pessoas que não são necessariamente discípulos, né, ou devotos do QAnon, né, dessa teoria conspiratória, mas que olham essas notícias ou que olham essas informações e acham que tem coisa suspeita ali e começam a propagar. E daí o que acontece é justamente isso. Você tem influenciadores com milhões de seguidores e eles vão aspergindo, eles vão com conta-gota introjetando esse conteúdo conspiratório em seus seguidores. Então você estabelece relação de confiança e em algum momento você vai lá e abusa dessa relação de confiança e começa a propagar mentiras para os seus seguidores. Então, se o espectador não está nessa postura crítica, não está nessa postura de um ceticismo saudável, né, de você constantemente estar olhando e falando assim, será? Eu vou verificar? Aí você vai comprar mentiras simplesmente porque é alguém que você admira ou alguém que você sempre ouve. Então, por isso que eu repito, né, é importante estar sempre com o radarzinho ligado, sempre com as anteninhas funcionando e disposto a verificar a informação, mesmo vindo de um influenciador que você admira e conhece. Se eu vier aqui falar uma coisa que é estranha, vocês têm o dever e o direito de verificar e constatar. E verificar as fontes que eu coloquei e questionar as fontes também, né? É um trabalho perpétuo, é algo trabalhoso, não vou mentir para vocês não, é trabalhoso, o tempo todo a gente tem que ficar com as anteninhas ligadas mesmo e investigando.
Então, primeira coisa tem a ver com a relação de confiança, né? Pessoas que acompanham esses canais, como o do Zóio, né? Quem é que leva a sério o Zóio, eu não sei, mas tem gente que leva, tem milhões de seguidores. Então as pessoas vão lá, assistem. Esse vídeo no qual ele fala isso, tem mais de 500 mil de pessoas que assistiram. Então, se a gente for supor que desse grupo aí, sei lá, 10% de pessoas pararam para prestar atenção no que ele disse, né, e refletir, você tem lá 450 mil pessoas que ouviram aquilo e falaram, olha só, realmente, né, então essa vacina aqui é suspeita, sei lá, né, então é realmente preocupante. Então a primeira coisa é a relação de confiança e em quem você confia, né. É complicado, então, como eu disse, recomendo esse ceticismo saudável de você sempre se pôr nessa posição de suspeição, mesmo para quem você admira, e ficar em guarda. O segundo ponto tem a ver com todo mundo tem um preço. Todo mundo tem um preço. Às vezes o preço nem sequer é financeiro, às vezes o preço não é monetário, às vezes se a pessoa te oferece 1 milhão para fazer uma coisa que é antiética, da qual você discorda, você não vai fazer. Mas muitas vezes esse preço é outra coisa, né? O preço é a glória, o preço é o reconhecimento dos outros, o preço é o aplauso público, o preço é um prato de comida. Todo mundo tem um preço. Todo mundo, ao ser confrontado com certa recompensa, ou certa ameaça, muitas vezes, né? Às vezes a recompensa é você não morrer, por exemplo. Mas todo mundo tem o seu limite no qual ele vai ultrapassar e ele vai romper a barreira da ética, ou a barreira da lei, ou a barreira da integridade. Então todo mundo tem um preço. Nesse caso desses influenciadores aí, que se prontificaram a propagar desinformação sobre a vacina, o preço foi bem baixo, foi $2.000. Bem baixo esse preço. Muita gente exigiria mais. Tudo bem, você quer que eu minta sobre a vacina? Então me pague aqui $100.000. Tem gente que cobraria mais para isso. Mas todo mundo tem um preço. Isso não é para justificar o que eles fizeram, não. É só para dizer que as pessoas pensam, né, que eu não faria isso. Por exemplo, quando tem uma circunstância, né, quando a gente ouve sobre histórias de náufragos, ou pessoas que têm uma queda de avião e elas são obrigadas a comer carne humana para sobreviver. Tem pessoas que dizem assim, eu jamais faria isso. Eu prefiro morrer de fome do que comer carne humana. Mas quando a pessoa é posta na situação, daí são outros 500. Então isso aqui serve mais uma vez como um alerta sobre o perigo de confiar em pessoas que têm um baixo limiar ético, né, um baixo limiar de integridade, que estão dispostas a se vender por $2.000, que estão dispostos a propagar mentiras, para propagar fake news por um preço tão baixo assim. Porque eu tenho dito para vocês aqui, né, repetidas vezes, inclusive talvez seja a mensagem principal aqui, além desse princípio do ceticismo, sabe, constante, né, esse ceticismo saudável de você sempre se pôr em guarda, também tem a ver com a postura ética, do modo como a gente se comporta com os outros. Porque, como eu falei, as pessoas muitas vezes não se vendem por dinheiro, se vendem por poder. Então é importante que o poder sempre esteja diluído. Cada vez mais pessoas tenham menos poder. Então, assim, é diluir o poder para que ninguém abuse. Quanto mais poder alguém tem na mão, maior é a chance que aquela pessoa abusar daquele poder. Então a gente tem que, primeiro, saber reconhecer quais são as fontes confiáveis, incluindo os influenciadores que a gente acompanha, quem são as fontes confiáveis e por que elas são confiáveis. E segundo, é distribuir esse poder, né? Decompor o poder. É para que ninguém que esteja numa posição de poder muito acima dos demais não seja passível de ser removida ou confrontada ou exposta. E muitas vezes vale pensar também quais são os interesses da pessoa por trás daquilo que ela diz, né? O que ela defende, o que vem por trás daquele conjunto de valores que ela está defendendo, a quem ela realmente serve, né, muitas vezes, né? Nesse caso, por exemplo, essa empresa aí que vai contra outras pessoas, a quem ela está servindo, qual é o objetivo dessa empresa para disseminar suspeição, desconfiança em relação às vacinas, quem ganha com isso no final. Isso não quer dizer que você tem que desconfiar dos outros o tempo todo, obviamente, né? Que você tem que estar o tempo todo assim com o pé atrás, achando que a pessoa vai te trapacear. Mas uma certa dose de precaução nunca é demais. Eu quero saber o que vocês pensam sobre essa história aí, denunciada agora, né? Primeiro foi denunciada pela BBC, depois agora sai no Brasil, né? Saiu uma reportagem no Tecmundo sobre isso, vou pôr para vocês os links aqui, as fontes para vocês conferirem também. O que você pensa sobre essa história? E quem lucra em trazer desconfiança em relação à vacina? Quem que ganha com isso, né? É importante agora que todos nós nos vacinemos, que a gente se proteja para poupar nossas vidas, de quem a gente ama e para poder aos poucos retornar à normalidade. Quem que ganha ao sabotar as vacinas? Bem, deixe no comentário aqui embaixo o que você pensa, deixe o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau!